Olá, hoje nós estamos no posto de saúde e iremos tirar algumas dúvidas com Michelle, iniciando as perguntas com Manuela Fratani. Boa tarde, Michelle. Meu nome é Manuela Fratani e eu queria saber como transmite o vírus, como que a gente pode pegar o vírus. Então, o vírus HIV é transmitido através de qualquer relação sexual sem proteção. O que é considerado uma relação sexual 100% segura? Que a pessoa usa o preservativo, ou masculino ou feminino. Aí é considerado uma relação sexual segura, certo? Só que hoje a gente tem outros métodos de prevenção que não só o preservativo. A gente tem gel lubrificante, a gente tem medicações também que a pessoa toma ou antes ou após a relação sexual que previnem a transmissão do vírus HIV, certo? E como que a gente pode prevenir esse acontecimento? Quais remédios que a gente deve usar, principalmente? Então, a gente tem preservativo masculino e feminino, que são hoje é o método de prevenção que é mais seguro, né? Mas se a pessoa esquecer de usar o preservativo ou o preservativo estourar, né? A gente tem a PEP, que é a profilaxia após a exposição sexual, que é um medicamento que a pessoa toma durante 28 dias. São 2 comprimidos que reduzem em 98% as chances da pessoa contrair o vírus HIV nesse acidente, certo? E a gente tem também uma medicação que toma antes da relação sexual de risco, que é quando a pessoa não vai usar o preservativo, né? Ou é um usuário de droga, um alcoólatra. É importante fazer uso dessa medicação, que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual, antes da relação sexual. A pessoa toma 1 comprimido por dia e ela previne que essa pessoa contraia o vírus HIV. Ela reduz em cerca de 98% também as chances da pessoa contrair o vírus HIV nessa relação de risco que ela vai ter, que ela vai se expor. Olá, Michelle. Boa tarde. Eu queria te fazer uma pergunta. Essa descoberta facilitou o trabalho dos profissionais de saúde e de que forma? A descoberta do vírus HIV? Isso. Sim, a descoberta do vírus HIV, primeiramente, ela evitou que uma epidemia continuasse matando tantas pessoas ao redor do mundo, né? Há pouco tempo atrás, o HIV era considerado uma doença epidêmica, né? Morria-se muitas pessoas com vírus HIV. Quando foi descoberto o vírus, aí, com isso, pôde-se descobrir também tratamentos e formas de diagnóstico do vírus. Então, assim, com isso, a gente pôde evitar, ao longo dos anos, que mais pessoas morressem. Hoje, uma pessoa que vive com HIV e trata direitinho, toma um remédio direitinho, ela vive normalmente. Ela pode casar, ela pode ter filhos, 100% saudáveis. Mas quantas pessoas aí lá atrás não morreram porque a gente ainda não tinha toda essa evolução do tratamento que tem hoje em dia, né? E o que mudou no tratamento e na prevenção depois que se identificou o vírus? Então, depois que se identificou o vírus, foram descobertos os métodos de tratamento. No início, o tratamento era muito pesado para o paciente. O paciente tomava um coquetel de medicamentos, né? Então, eram muitos medicamentos, então muitos efeitos colaterais para o paciente. Muitos não aguentavam esses efeitos colaterais. Hoje, o paciente que inicia o tratamento hoje, ele só toma 2 comprimidos por dia. Que mais lá na frente vai virar 1 comprimido só. Então, o tratamento evoluiu muito. Melhorou muito o tratamento. O paciente não toma mais um coquetel de remédios igual tomava antigamente, né? E o diagnóstico também mudou muito, né? Ao longo dos anos, antes a pessoa, para descobrir se ela tinha o vírus HIV, ela tinha que passar pelo médico, pegar um pedido de exame no laboratório, fazer o jejum e colher um exame de sangue convencional na veia. Hoje a gente tem exame para HIV que a gente faz com uma gota de sangue da ponta do dedo. E dentro de 15 a 20 minutos a pessoa já sai com o resultado. Então isso facilitou muito o diagnóstico. A gente hoje tem exame para HIV que a gente faz com a saliva. A pessoa pode fazer em casa, né? Então o diagnóstico também evoluiu muito. Então com isso a gente consegue diagnosticar mais pessoas. Então a gente tem mais pessoas em tratamento e a gente quebra aí essa cadeia de transmissão. Larissa, agora com você. Olá, Michelle. Boa tarde. Como é feito o teste para detectar o vírus HIV no posto? É gratuito e sigiloso? É gratuito e sigiloso. Todos os postos em Friburgo têm um teste de HIV disponível. O
teste rápido, que é esse teste que faz com uma gota de sangue da ponta do dedo. A gente só não tem 2 postos realizando os testes, que é o posto de saúde Rio Bonito, Macaé de Cima, e o posto de saúde do Cordoeiro, a unidade básica de saúde. Né? Mas todos os postos têm os testes disponíveis, são testes que podem ser feitos com uma gota de sangue da ponta do dedo, não precisa fazer jejum para fazer o teste, não precisa ter um pedido médico, é só você chegar na unidade de saúde e procurar para fazer o teste. E a maioria das unidades tem esse autoteste de HIV disponível também, que é um teste que a pessoa pega e leva para casa e faz com a saliva. Existe tratamento hoje? Como ele funciona? Então, existe o tratamento, o HIV ainda não existe cura, existe tratamento, é uma doença controlada, totalmente controlada, né? O paciente hoje que chega aqui com um exame positivo, a gente começa a tratar hoje, né? Ele toma 2 comprimidos por dia, né? Esse comprimido, ele controla a multiplicação do vírus no organismo e a carga viral desse paciente, que é a quantidade do vírus circulando no sangue, ela começa a ser controlada até que chega num ponto que o paciente fica com essa carga viral indetectável. Indetectável é a mesma coisa que intransmissível, esse paciente não transmite mais o vírus. Ele só não pode parar de tomar os medicamentos. A gente tem a pessoa que vive com vírus, que são essas pessoas que estão em tratamento, né? Então elas vivem uma vida normal, elas não transmitem mais, elas podem casar, elas podem ter filhos. E a gente tem as pessoas que têm AIDS, que têm a doença. São as pessoas doentes, certo? Porque ou não querem fazer o tratamento, ou são pessoas que ainda não sabem que têm vírus e que estão doentes e que precisam fazer o tratamento. Obrigada por ter tirado nossas dúvidas hoje.